Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. E a derradeira negativa deste capítulo de negativas: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Assim, Brás Cubas encerra suas memórias póstumas, agradecendo a não ter deixado a ninguém a herança de nossa miséria. Mas qual é a nossa miséria? Ou melhor, o que é nossa? O que somos nós? Bem, nós somos escravos ou senhores do engenho? Nós somos nativos ou somos os colonizadores? Nós somos filhos de Deus ou somos todos filhos de Oxóssi? Bem, eu sou Christian e hoje irei guiar vocês diante dessa investigação histórica. E de antemão, nós somos Zé Ninguém. Para nós começarmos a investigar a nossa história, precisamos voltar para o início dela. Uns 500 anos atrás, quando as primeiras caravelas começaram a desembarcar no litoral brasileiro. Digo, no litoral de Pindorama. Saudações, habitantes do além. Eu sou Vincença Latos e a história horripilante desta semana é o mistério de Pindorama. O ano era um ano tão assustador que nem me atrevo a mencionar, quando uma série de eventos horripilantes e inquietantes começaram a acontecer na longínqua terra sul-americana de Pindorama. Sim, Pindorama! O povo não fazia ideia do que estava prestes a se abater sobre eles, quando visões começaram a amaldiçoar as suas terras. Primeiro, do mar, uma casa assustadora começou a se mover nas ondas turbulentas em direção à terra. Então, figuras fantasmagólicas começaram a aparecer. Criaturas pálidas que pareciam homens, mas agiam como deuses. E então, das entranhas da casa assustadora, monstros demoníacos começaram a aparecer. Gazelas selvagens, mas com braços e cabeças de homens. Algumas delas segurando objetos misteriosos e brilhantes na mão, que eram dados de presentes aos nativos. E quando Tupã viu a invasão, ele gritou: "O que são essas criaturas demoníacas?" Ele mal sabia a verdade. As criaturas demoníacas fantasmagólicas não eram fantasmas, nem vampiros, nem aliens ou deuses. Eles eram os portugueses. E a casa assustadora era uma caravela portuguesa. Os seres fantasmagólicos pálidos eram a tripulação de Cabral, invasora. E os monstros demoníacos, as gazelas e homens, na verdade, eram homens montados em cavalos. Os objetos curiosos eram pentes e espelhos. Calma aí. Vamos esclarecer as coisas aqui de uma vez por todas. Fantasmas assustadores, vampiros assustadores, portugueses e caravelas não são assustadores. Eu tô fazendo papel de boba aqui. Eu vou embora. Mas só depois que eu comer meu almoço. Há pouco nós ouvimos uma horripilante história. Mas eu, pelo menos, já ouvi uma versão dessa história. E eu duvido que você que está me assistindo não tenha ouvido também. Talvez elas sejam um pouco diferentes, mas tem ali o mesmo sentido. Assim como nos filmes da Disney, que pegam os contos dos irmãos Grimm como referência e colocam uma pitada de mágica e um pouquinho de romance, a história do Brasil também sofreu certas adaptações. Se eu perguntar para você, baseado nos livros didáticos e nas aulas de história, se a colonização do Brasil foi pacífica, você vai me dizer que foi sim. Que teve ali uma morte ou outra, mas nada demais. Coisas naturais da vida, não? Que o português pode ter sido um pouco sacana e que a troca não foi tão justa assim,
Mas nada muito ruim, nada comparado a uma guerra. Mas uma colonização que mata mais da metade dos povos nativos, que escraviza quase todos eles e fez por terra muitas línguas, culturas, costumes, culinárias, não pode ser comparado a uma coisa pacífica. O Brasil, que nem os portugueses relatavam, o Brasil ele foi descoberto após os portugueses desembarcarem aqui no Brasil. Mas eles esqueceram do fato que já havia habitante aqui. Nada que escravize, que mate, que descaracterize é pacífico. E a história do Brasil é quase toda assim. Tem um termo que a gente trabalha que se chama brasilidade. O orgulho de ser brasileiro, ou o que define o brasileiro. Mas se a gente for pesquisar, quase metade da população brasileira não sente esse orgulho de fazer parte da pátria amada. Mas por quê? Um povo sem conhecimento de sua história, cultura e raízes é uma árvore sem raiz. E uma árvore sem raiz não se mantém. Por isso é importante nós sabermos sobre a história do Brasil, ou melhor, sobre a verdadeira história do Brasil. Porque o que a gente recebe como história é uma visão eurocêntrica. É um povo que não é brasileiro, que não era nativo, contando sobre algo que aconteceu aqui. É a mesma coisa que uma pessoa de São Paulo contar sobre tudo que aconteceu em Minas Gerais e falar que o mineiro não tem espaço para retocar a história. Não tá certo, porque quem tem mais propriedade para falar é quem está lá. A visão que a gente tem do brasileiro não é brasileira, é eurocêntrica. A visão que a gente tem é estrangeira, tanto da história como das características do nosso povo. É necessário, portanto, que a gente aprenda sobre a história do Brasil, mas que a gente aprenda sobre a verdadeira história do Brasil. Eu não estou desmerecendo o lado europeu, o lado português, porque eles contribuíram e muito para a cultura, para a fala, para os costumes, para as riquezas do Brasil. Mas a gente também precisa saber sobre os outros povos. A gente precisa saber sobre a visão nativa, saber na visão indígena qual era a sensação de ver as caravelas portuguesas chegando no Brasil. A gente precisa saber da visão dos africanos, da visão dos povos escravizados, qual era a sensação de sentir o cheiro brasileiro pela primeira vez, de sentir a maresia brasileira pela primeira vez, ou do medo de ser retirado do seu continente, de seu país, de sua aldeia, de sua família. Uma história, para ser uma boa história, ela tem que ter o máximo de informações possíveis. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Reunir o máximo de informações possíveis, dos máximos de lados possíveis, porque uma moeda tem dois lados, e a gente só sabe o real valor dela se a gente observar os dois. Não adianta eu saber uma parte, eu ver apenas por um ponto de vista e deixar o outro às sombras. Isso não seria justo, não seria agir conforme a verdade. Me diga, você provavelmente em seus anos de escola estuda ou estudou sobre a mitologia grega, sobre a mitologia romana, mas e o folclore? E o folclore brasileiro? Comparado à mitologia grega e à mitologia romana, o quanto você estuda sobre a nossa própria mitologia, sobre os nossos costumes? Quase nada? Mas por quê? Por que não aprender sobre o que está aqui dentro e só sobre o que está lá fora? Nós precisamos começar a nos orgulharmos sobre o que a gente tem aqui. Começar a ver o que a gente tem aqui, os costumes que a gente tem aqui, e modificar conforme o tempo a visão que o estrangeiro tem da gente. Mas a gente só vai poder fazer isso, só vai poder aflorar esse sentimento de querer mudar, de querer adaptar a nossa história se a gente saber sobre ela. E a gente só vai saber sobre ela se a gente ouvir os dois lados, se a gente colocar na balança os dois lados. E é isso que a gente procura fazer. Contar sobre os dois lados. Contar que muita coisa aconteceu antes de 1500, que a história do Brasil não começa ali. E que muita coisa aconteceu depois de 1500 que não foi contada e que precisa ser levado em consideração. O que eu tô falando aqui, o que a gente vai falar nesse documentário,
não é nem 1% do que a gente precisa saber, mas já é alguma coisa. Eu espero que você, ouvindo isso e ouvindo mais tudo que os meus colegas vão dizer, aflore o sentimento de querer saber, de querer procurar, de querer pesquisar, para a gente achar pelo menos um pouquinho dessa raiz que sustenta o povo brasileiro. E parece que essa tentativa de dar alma aos diferentes não era só um fetiche português. Pelo contrário, a nossa sociedade vai fundar a sociedade eugênica. E algumas personalidades muito famosas serão membros dela. Oi, pessoal! Hoje estou aqui em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo, para conhecer ele, o maior autor infanto-juvenil de sua época, Monteiro Lobato. Olha ele ali! Claro, você me parece branco o suficiente. Branco? Eu tô esperando meu café há horas. Nem pra isso aquela macaca de carvão serve. E ainda me parece essa. Pelo menos A problemática do racismo no Brasil teve seu início lá em 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses aqui na nossa terra, onde ali mesmo conseguimos notar ações e pensamentos preconceituosos por parte dos portugueses para com os indígenas que aqui habitavam. Os portugueses consideravam os nativos daqui como seres sem alma, selvagens, apenas por eles possuírem uma cultura, tradições e costumes diferentes dos deles. Ao chegarmos em 1888, temos a assinatura da Lei Áurea, aquela lei que oficializava que os escravos, agora ex-escravos, não eram mais considerados posses dos senhores de engenho. Nós bem sabemos de que para chegar à assinatura desta lei, muitas pessoas lutaram por seus direitos, direitos de seus filhos, irmãos, de seu povo. Uma figura muito importante para o país foi um homem chamado João Cândido. Devido aos maus tratos e situações precárias vivenciadas pelos marinheiros daquela época. João Cândido, ele era filho de pais escravos, que adentrou na marinha desde muito cedo e teve uma vida muito ativa na política. Bom, naquele período, o Brasil havia comprado alguns navios mais modernos e tecnológicos da Inglaterra. E para isso, eles tiveram a necessidade de enviar alguns marinheiros para lá para poderem aprender a mexer com esses navios e etc. João Cândido estava entre esses marinheiros que foram mandados para lá. Chegando lá, eles notaram a discrepância de tratamento em que eles recebiam aqui no Brasil e que os marinheiros recebiam lá na Inglaterra. E isso gerou um sentimento de revolta deles, em que, chegado aqui no Brasil, João Cândido decidiu liderar a revolta, que ficou conhecida como Revolta da Chibata. Sim, ele conseguiu diversos benefícios para os marinheiros daquela época. Entretanto, ele teve sua vida profissional completamente arruinada, onde ele teve que viver como um mercador ambulante, um comerciante pelo resto de sua vida, pois seu nome havia sido manchado por conta da revolta. Uma outra coisa revoltante é não sabermos a nossa história, a história do nosso povo, a história da nossa cultura, a história do nosso país. Pois essa história, ela existe, ela só não foi contada, ela só não foi devidamente contada. Ninguém nunca se deu o trabalho de dar ênfase em cada detalhe ou de explicar ao menos do porquê essa história não é contada. Por que nós não sabemos da nossa própria história? Por que nós só entendemos a versão? Por que só aprendemos na escola a versão dos colonizadores europeus? Bom, para continuarmos a nossa conversa, eu vou explicar para vocês agora um processo também que é muitíssimo pouco conhecido. A organização eugenista, a organização eugênica, eugenia, determinada por Francis Galton em 1883. Esse processo pode ser explicado pela obra Redenção de Cam, onde nessa obra nós vemos uma mulher negra agradecida pela sua filha mestiça ter dado à luz a uma criança, a sua neta, ser branca. E nós podemos ver isso claramente
Porque na época, o pensamento da época era de que a raça pura, a raça branca deveria prevalecer. Então essa mulher negra, agradecida pela sua neta ter nascido branca, é porque ela não sofreria preconceitos, é porque ela não seria maltratada, e porque a linhagem dela iria continuar. Era hereditário. Era hereditário. Isso te lembra alguma coisa? Evolução. A teoria da evolução de Charles Darwin foi feita primeiramente para animais, onde os mais fortes, aqueles com genes melhores, prevaleciam, sobreviveriam e passariam as suas qualidades, os seus genes adiante, sendo essa hereditariedade. E era isso que Francis Galton queria. E Charles Darwin, obviamente, contribuiu com esse processo racista, que era onde os brancos, que tinham os melhores genes, deveriam passar adiante e formar a sociedade perfeita. Essa sociedade perfeita era denominada, na visão dele, por brancos e apenas brancos. Uma outra pessoa que contribuiu muito com o processo de eugenia, que até gostaria de que o Brasil tivesse uma Ku Klux Klan. Bom, talvez vocês fiquem chocados, ou talvez não, mas Monteiro Lobato era eugenista, era racista e contribuía com o processo de eugenia. Ele chegou até a escrever um artigo sobre o negro, chamado O Presidente Negro. Nossa, mas como assim? Monteiro Lobato foi um cara racista? Ele escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era incrível. Um autor infanto-juvenil maravilhoso. O melhor de sua época. Tudo bem, pode ser. Realmente foi. Mas por ele ter escrito sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e ter contribuído com livros infanto-juvenis, isso não significa que aquele preconceito deveria ser apagado, deveria ser esquecido. Só porque ele contribuiu de uma forma boa, quer dizer que o seu pensamento, que aquelas outras coisas que não foram tão boas assim na nossa visão, deveriam ser apagadas e esquecidas, que ninguém deveria saber, descobrir mais. Porque nós só sabemos dessa versão linda e magnífica de Monteiro Lobato e não sabemos da sua versão racista. Monteiro Lobato utilizava de suas obras para propagar racismo. A personagem Anastácia, por que ela só ficava na cozinha? Ela era a única personagem negra. E por que aqueles personagens, que nem seres humanos eram, uma boneca, uma espiga de milho, por que eles tinham tanta ênfase na história e ela não? Eu gostaria que você pensasse nisso. Mesmo que ele tenha contribuído muito com os livros e histórias infanto-juvenis, mesmo que Charles Darwin tenha contribuído com a teoria da evolução para a biologia, para a ciência, a gente não deve esquecer, a gente não deve simplesmente apagar da nossa cabeça que eles tiveram contribuições ruins na nossa sociedade, que eles tiveram pensamentos racistas. Bem, vamos voltar agora um pouquinho antes de Monteiro Lobato, quando os movimentos abolicionistas começaram e irão culminar com a Princesa Isabel assinando a Lei Áurea. A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888. Embora toda a atribuição pela abolição seja dada à Princesa Isabel, seu papel foi o de assinar a Lei Áurea. O movimento abolicionista possui personalidades apagadas das histórias. Para nosso último lote, temos aqui essa peça excepcional, de nome Adelina. Ela tem 53 quilos e 1,50 de altura, e ela tem todos os dentes na boca. Veja só, ela deve ser filha de um branco. Adelina também possui vantagens por ser filha de um branco. Não disse? Aposto que ela tem dotes com cigarro. Adelina também trabalhou com produção e distribuição de tabaco na sua cidade. Viu só? Sabe algo mais sobre ela?
Também sei que ela é uma excelente escuta das movimentações dos senhores e ótimo para passar essas informações aos abolicionistas. Ora, e como sabe de tudo isso? Ora bolas, eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. O quê? Nada, são coisas da minha cabeça. Dou 100 mil réis nela. Em 1888 foram oficialmente libertos, mas não se constrói uma sociedade com oficialidades e assinaturas. A liberdade da cultura negra ainda não foi alcançada. Budapeste parece um lugar esplêndido, pelo que pude ver de relance pela janela do trem e o pouco que caminhei pelas ruas. Assim começa um dos maiores clássicos de terror, o Conde Drácula. Bem, nós também temos uma história de terror, que não tem vampiros, mas é muito mais aterrorizante. Eu sou Cláudia Veloso e estou diretamente no mais novo destino para indesejáveis, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Vamos ver lá dentro? E aqui está a nossa primeira exibição. Espera, quem é ele? Cara, eu não sei. Acho que só um indesejado. Não fique perto, Ana. Ele pode querer morder você. É verdade. Espera, esse homem é louco. Sim, ele é clinicamente louco. Mas ele não deveria estar no hospital? Mas isso é um hospital. Ou chamar de indesejável. Pelo que parece, estão trazendo pessoas indesejáveis ou com problemas psicológicos para um hospital psiquiátrico para rir e debochar deles. Jogue uma coisa nele, Clara. Ah, que porcaria. Enfim, conte-nos mais. Quem está no hospital? Ah, sim. Bom, nós temos João Carlos, o filho bastardo do fazendeiro. O Luís de Almeida, o segundo herdeiro de uma fortuna milionária. E a dona Alzira da Silva, que esta coitada enfrenta reais problemas de esquizofrenia. Essa última parece bem mais interessante de ser assistida, com certeza. O antigo Hospital Colônia viveu uma história de extermínio entre 1930 e 1980 e foi criado em 1903. Os pacientes eram enviados para lá de trem, um trem só de ida para eles, não tinha volta. Segundo informações, segundo o documentário que eu vi, alguns pacientes não eram loucos. Era até bom conversar com eles, porque eles eram pessoas normais. Mas, como a sociedade é muito injusta, mandavam pessoas que não tinham nada a ver com loucura e que nem precisavam de tratamento pra lá. Tudo isso aconteceu em Barbacena, Minas Gerais. Havia, sim, umas pessoas com problemas psiquiátricos, né? Mas que deveriam ser tratados. Mas alguns outros não. Alguns outros tinham... Mulheres deixavam o marido irritado por causa do TPM. E eles pensavam que era loucura e mandavam elas pra lá. Também tinham pessoas que bebiam e ultrapassavam um pouco o tom de voz, mandavam pra lá também. Mandavam mulheres grávidas de um estupro. Onde morreu mais de 60 mil pessoas torturadas, né? Algumas com tuberculose e as doenças da época, por falta de medicamento e tudo mais. Antes mesmo do funcionamento do hospital, eles já haviam construído um cemitério que o objetivo deles realmente não era curar as pessoas e sim matá-las com eletrochoque, entre outras coisas que eles torturavam os pacientes que tinha 2 comprimidos, o rosa e o azul. Eles davam eles em ocasiões diferentes. Eles morriam muitas vezes também por falta de comida e também por causa do frio, porque eles não tinham roupa suficiente para usar. Às vezes deixavam eles pelados nas celas. Eles tinham que dormir agrupados e acabava uns morrendo sufocado. Então várias vezes as enfermeiras iam nos quartos e achavam muitos corpos sem vida por causa justamente desse sufocamento. Não tinha espaço suficiente, não tinha comida suficiente, não tinha roupa suficiente, não tinha recurso suficiente para aquele tanto de paciente que chegava cada vez mais nos trens. Os colchões deles eram feitos de capim. Eles catavam capim e faziam um colchão deles. Porém, no capim tem bicho e bicho morde, bicho também da doença. Vários bichos mordiam eles enquanto eles dormiam. 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia e cerca de 1.853 corpos foram enviados para 17 faculdades diferentes. De início era para ser um hospital psiquiátrico, mas com essa visão eugênica acabaram descontando tudo ali. A visão eugênica consiste em basicamente de limpar a sociedade de pessoas impuras e diferentes. E esse hospital psiquiátrico acabou se tornando um campo de concentração. Se o hospital psiquiátrico virou um campo de concentração,
virou uma das maiores tragédias brasileiras, que, por incrível que pareça, não é tão passada nas escolas por conta desse apagamento histórico, de que o Brasil tem uma história pacífica, mas na verdade não é bem assim, porque o Brasil também tem suas histórias não tão pacíficas, não tão bobinhas e fofas, e enfim. O Brasil tem a sua história do outro lado da moeda e ela não é tão passada assim, é uma coisa que é assustadora, porque a gente não sabe as nossas próprias origens, a gente não tem noção da nossa raiz. Há aproximadamente 400 anos, na aldeia de La Mancha, na Espanha, vivia um fidalgo de poucas posses materiais, mas muitos livros, e que adorava experimentar os desafios e as aventuras da vida, e cujo passatempo era ler contos e mais contos de cavalaria. Bem, enquanto a Espanha tem que se contentar com a história do fictício cavaleiro Dom Quixote, nós temos um cavaleiro real em nossa história, o príncipe que proclamará a nossa independência. Este sim, não lia contos de cavaleiro, mas era um cavaleiro. Mas deixa que Dom Pedro I pode falar muito melhor disso do que eu. O Dia da Independência é meu principal marco do meu legado nessa terra. Por isso, então, hoje, eu, Dom Pedro I, do Brasil, decidi dar 3 dicas para você que quer libertar o seu país da tirania. Dica número 1 do 7 de setembro. Cuidado com o que você come nos dias anteriores. Pode causar sérios problemas estomacais para um futuro personagem histórico. Dica número 2 do 7 de setembro. Segure-se de se casar com uma dama forte e com toda a papelada burocrática para você que assine a independência do país por você. O Brasil está oficialmente livre das garras de Portugal. Maria Leopoldina, regente. Dica número 3 do 7 de setembro. Você não se segurou de fazer nenhuma dessas coisas? Contrate um bom pintor. Majestades, quantos mais cavalos brancos? Quanto mais cavalos brancos, melhor. O povo ama um herói. Eles não precisam ser reais. E hoje eu vou falar um pouco sobre a independência do nosso país, que é comemorada no dia 7 de setembro. Que o principal marco, né, deste feriado é o Grito da Independência, que foi dado no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga. E as pessoas tendem a diminuir o nosso feriado somente a Grito da Independência, porém, existem várias coisas, vários fatos, várias figuras históricas que sucedem e antecedem o Grito da Independência, que são realmente muito importantes e acabam sendo muito desvalorizadas durante esse meio, entendeu? Como, por exemplo, uma das figuras históricas que é desvalorizada, mas ainda assim é bastante conhecida. É Maria Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I e que foi uma das suas... foi a principal conselheira dele durante a independência do nosso país, antes da independência e depois da independência. Embora eles não tiveram uma boa relação como esposa e esposo, ela foi sim uma conselheira e foi uma peça-chave para a independência do nosso país. Outra pessoa muito importante que acaba sendo muito esquecida é José Bonifácio, que ele nasceu em uma família rica e, diferente de várias outras pessoas que tinham esse privilégio, ele apoiava a abolição da escravatura e queria que não que o Brasil tirasse completamente seus laços com Portugal e virasse uma nação completamente independente. Ele queria que o Brasil fosse uma colônia, porém uma colônia com mais autonomia a si mesma. E é isso. Existem várias outras figuras históricas, vários outros marcos que são esquecidos ou então apagados, entre várias aspas, da nossa história. Na mitologia grega, os grandes deuses tinham a mania de manipular a história dos seus heróis. Mas e se eu te contar que existem alguns homens
com certa vocação para deuses que fazem isso na vida real. Boa noite, está acontecendo o encontro anual de manipuladores de história. Agora nós vamos encontrar com a Cláudia Veloso, que está monitorando todo o evento. Caio João, o evento está chiquérrimo e teremos vários personagens históricos que irão causar muito. Ah, Maria Antonieta, gente, vamos lá ver. A senhora pode falar pra gente? Ah, claro, meu amor. Sinceramente, que tenha bolo e que eu não perca a minha cabeça como da última vez. A senhora tem algum propósito? Não posso falar muito, mas considero um absurdo acharem que só por conta dos meus gastos aconteceu a revolução. Enfim, já vou indo, você ainda tem muita gente pra conversar. Um beijo de sua rainha. Muito obrigada, e essa foi Maria Antonieta. A imprensa! Gabo sempre me disse, fale com a imprensa. A senhorita é judia? Não. Ela não é judia, é muito fácil. Adolf Hitler, essa é a senhorita Joana d'Arc. Eu nunca imaginei vê-los juntos. Eu conheci Joana no lugar que os homens morrem depois que eles morrem. Se é que me entende, não? A senhorita foi pro inferno, acusada de bruxaria. Acaba acontecendo. Mas eu aprendi uns feitiços ao longo do tempo. Sim, feitiços ótimos. Vamos mostrar aquele do dedo. Mostre pra ela, olha. É fascinante. Isso me lembra aqueles malditos judeus. Só que ao invés de benditos eram as cabeças deles. Acaba me lembrando também de Maria Antonieta. É verdade. Depois eu vou contar essa anedota pra ela lá dentro, ela vai adorar. Eu nunca imaginei vê-los juntos, tipo, vocês estão juntos? Eu tenho uma queda por guerra. E eu tenho uma queda por mulheres que não sejam judias, principalmente depois daquela Calma, Agostinho, calma. Maldita. Vamos contar aquela anedota pra Maria Antonieta, ela vai adorar. Muito prazer. Que tarde louca! Agora um dos 4 manipuladores deste ano e sua excursão. Vamos ver um trechinho? Para progredirmos, não podemos repetir a história, e sim escrever uma nova. Literalmente. Vamos ver o que será contado nos livros depois dessa noite, que promete. Eu sou Cláudia Veloso e é com vocês aí no estúdio. No próximo bloco, o confronto de Galileu Galilei com um terraplanista. Olá! Hoje vou começar com uma pergunta clássica. Quem é você? Pesado começar logo de cara com uma pergunta dessas, né? Eu sei. Ainda mais considerando nossa pluralidade e biodiversidade como seres humanos, indivíduos políticos e sociedade. Então vamos para a próxima pergunta. Você já ouviu falar em multiculturalismo? Sim, não, talvez? Acredito que pela palavra, poucos conseguirão definir seu significado. Porém, e se eu te disser que você convive com o multiculturalismo todos os dias? Com isso, surge um grande problema na nossa sociedade. Ou melhor, um grande benefício para ela, mas que nós encaramos como problema. A diversidade, a diferença. Porque é muito difícil, muitas das vezes, lidarmos com ela. E assim surgem preconceitos raciais, sociais e afins. Sendo assim, começamos a nos privar a tudo que não corresponde a um padrão, a uma elite. Então, com isso, acontece que muitas vidas se tornam segregadas, desimportantes, irrelevantes, de outros 500, sabe? Assim, acontece algo extremamente triste. Várias pessoas, ou melhor, praticamente ninguém, passam a não se interessar mais pela vida de algo que, aparentemente, não tem vida. Mas será que não tem mesmo? E isso não acontece só hoje não, há muito tempo. Está sendo parte de nossa história e a gente às vezes nem sabe. Para comprovar isso, direi alguns nomes e você vai me dizer se você conhece ou não. Então vamos lá.
André Rebouças, Nise da Silveira, Zumbi dos Palmares. Se recorda de alguma vez já ter escutado algum desses nomes? Mas e se eu te digo? Dom Pedro I. Lembrou, né? Monteiro Lobato. É, aquele lá mesmo do sítio. Ou, se eu ainda falo, Joana d'Arc. Olha só, tenho certeza que desse grupo a maioria você conhece. Aqui nós temos uma exata contextualização do quanto nossa história está sendo hierarquizada e marginalizada de nós mesmos, que também fazemos parte dela. De todos os nomes que falei, é notórias as marcas de cada um deles na nossa nação. Porém, entre esses agentes da mudança, ainda há tantos heróis que lutam e lutaram diariamente em razão da identificação nacional e do respeito à nossa qualidade como brasileiros. Podendo-se citar assim os indígenas e os escravizados, que são sempre tão proscritos na estruturação da história da terra de Pindorama, produzindo dessa forma mitos que conduzem nossas memórias, em uma tentativa manipulada de tentar representar o nosso país acerca de um sensacionalismo velado, marcando exatamente a ausência de um compromisso político com os personagens que compõem a conjuntura social ao qual fazemos parte, e também do caráter autoritário da tentativa de exaltação da identificação nacional sem prezar sequer pela independência e diversidade do povo brasileiro, silenciando tudo aquilo que não corresponde à confirmação de preconceitos sociais e instruindo-nos a sonegar nossa cultura, nossas raízes, alheios à universalização popular perante as ideias de brasilidade, sem ferir, claramente, os brios coloniais da branquitude. De qualquer modo, nosso descobrimento não foi lá descoberto. Nossa independência não foi gloriosa como retrata o quadro e os livros, e a abolição da escravatura ainda não aconteceu nas nossas terras. Pelo menos, não informalmente. Mas quem somos nós diante disso tudo? Nós somos um povo sem raiz específica, porque somos um povo com todas essas raízes. Somos os escravos e os senhores de engenho. Nós somos os nativos, mas também somos os colonizadores e invasores. Somos os catequizados e os que catequizam. Somos filhos de Deus e filhos de Oxóssi. Nós somos Zé Ninguém. Um povo que não é nem europeu, nem africano. Um povo 100% brasileiro. Bem, espero ter respondido o questionamento inicial. Mas caso não tenha, continue pesquisando, que em algum momento você vai encontrar a resposta. Esse documentário que vocês acabaram de assistir foi produzido por estudantes pesquisadores, membros do Projeto de Iniciação Científica na Educação Básica da Escola Estadual Barão do Rio Branco, no município de Itajubá. Agora, eu poderia apresentar para vocês uma série de conceitos, uma série de contextualizações, de justificativas acerca do ICEB, do fazer ciência, que é importante falar sobre as habilidades, sobre as competências, sobre tudo que a gente pode conseguir fomentar, construir, consolidar com a prática da ciência. Mas eu vou um pouquinho mais longe do que isso. O que é pensar? Você consegue responder isso? Quem somos nós? Talvez não sejam perguntas para a gente encerrar em uma resposta. São questionamentos que precisam estar vivos sempre nessa nossa constituição enquanto indivíduos, entes, membros de um corpo social ao qual a gente está inserido. Se eu atribuo uma resposta e fecho essa questão, naturalmente eu estou cessando o processo criativo, o processo de fundamentação da ciência. Onde nasce a ciência? Nos problemas, no questionamento. Essa é a base. Eu poderia
perguntar pra vocês quem aqui já brincou de detetive quando criança. Acho que todo mundo, né? Normalmente as crianças gostam, porque faz parte dessa nossa construção. A busca por respostas, entender o processo, a vida, a nossa formação. Então, eu quero descobrir, eu quero saber, eu quero conhecer. Aí a gente entra na escola e a gente começa a aprender respostas. Essas respostas podem ser e faz processo, porque vai dar a terra firme que a gente precisa para caminhar de uma forma fechada, consolidada. Então, eu digo para você, se você gosta de ciência, não deixe morrer dentro de você a dúvida, o questionamento. A primeira coisa que a gente precisa para iniciar esse processo da prática científica é ter questões que incomoda a gente, que a gente quer responder, que a gente não se satisfaz com aquilo que a gente tem. Porque o processo formativo educacional, ele muitas vezes está bastante pautado numa perspectiva positivista. Assim como a construção da nossa história, que a gente narrou aqui, que a gente contou para vocês, que a gente tem a construção da história pela ótica do colonizador. Então, o colonizador fala sobre a gente e a gente aceita essa retórica proferida sobre nós. Vai muito além de ser protagonista ou de ser coadjuvante, a gente está como plateia. O ser cientista é realmente ir para a ação, para a ação protagonista, para essa prática. É sair dessa posição. Então, num primeiro momento, requer coragem, disposição, para a gente questionar essa base, porque a gente recebeu uma base pronta, a gente recebeu respostas prontas, e a gente vai questionar, a gente vai analisar. Então, falar sobre desconstrução, analisar camadas de significância, tudo isso pode parecer muito complexo agora, mas é necessário para essa consolidação do processo científico. É como se eu pudesse dizer para vocês que é uma viagem. É uma viagem que faz a gente realmente, literalmente, sair da terra firme e encarar as possibilidades. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu tenho uma hipótese. Pode ser que eu esteja certo ou não. Então, eu não estou pisando em terra firme. Eu posso aceitar a qualquer momento que eu estava errado, ou eu posso chegar numa resposta super legal, ou eu posso descobrir algo que não era o que eu esperava. E tá tudo bem, porque assim se forma o processo de conhecimento, estrutura toda essa teia de saberes, dessa construção humana, que é de engendrar o conhecimento, né, esse processo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de orientar esse projeto, que foi uma experiência incrível. Agradecer o apoio da Escola Estadual Barão do Rio Branco, da direção, que foi impecável, foi incrível, me deu apoio para desenvolver todas essas ações. Agradecer às supervisoras da escola, que também sempre deram todo o apoio que a gente precisou, orientações necessárias. Agradecer a todos os colegas de profissão, com quem eu aprendo dia após dia, com experiências, com vivências. Eu gostaria de agradecer a Superintendência Regional de Itajubá, que também nos apoiou em todos os momentos que a gente precisou, a nossa tutora, Maria Fernanda, a Secretaria de Estado de Educação pela oportunidade, a todos os estudantes que foram impecáveis, que tiveram uma participação incrível, que se sentiram talvez desmotivados em alguns momentos, se depararam com situações que provocaram um certo choque em relação a essa construção histórica, mas que continuaram, que seguiram nesse projeto, nesse propósito de investigar o conhecimento e de produzir uma forma de divulgar, de compartilhar com os outros essa pesquisa.